ler dois versículos da palavra de Deus, em João capítulo 10, versículos 10 e 11, e a partir desse texto, fazer uma breve reflexão para nós. O texto diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esta passagem bíblica, eu creio que é de conhecimento de todos. Mas eu queria trazer à luz o contexto em que o Senhor Jesus proferiu essas palavras. No capítulo 9, ele encontrou-se com um rapaz que era cego de nascença. E aquele rapaz viveu uma virada na sua vida naquele dia que encontrou-se com o Senhor. A virada foi radical. Toda vez que nós nos encontramos com o Senhor e abrimos nosso coração para o Senhor, há uma virada radical e sempre, claro, para muito melhor nas nossas vidas. Aquele moço, cego de nascença, jamais poderia ser curado, não havia condições de cura, mas milagrosamente, pela mão do Senhor, pela intervenção do Senhor, ele foi curado. Aquela cura divina trouxe um impacto tão grande na família dele, entre os religiosos da ocasião, que trouxe uma discussão muito profunda sobre a pessoa que tinha promovido aquela cura. O fato é que Jesus curou o rapaz e se ausentou. Ele não ficou ali naquele ambiente. E ele começou a falar o que Jesus havia feito na sua vida. A virada foi radical na vida dele. O tempo passou, naquele mesmo dia, tempo em minutos, algumas horas talvez. O fato é que daqui a pouco, depois de ter sido questionado pelos religiosos, ter sido questionado pelos circunstantes daquela ocasião, ele encontra-se novamente com o Senhor. E o Senhor faz para ele algumas perguntas, tendo em vista que, pelo fato dele ter testemunhado que havia sido curado pelo Senhor, expulsaram aquele moço da sinagoga. E Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E respondeu ele e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Segunda virada radical na vida daquele moço. Primeiro, ele foi alcançado pela cura divina, por um milagre na área física da sua vida. E agora, ele sabendo que quem tinha feito aquele milagre de cura nele tinha sido o próprio Senhor, e ele sabia, no contexto judaico, ele sabia que havia uma expectativa da vinda do Messias, e ele, o próprio Messias, fala com ele e se revela a ele que havia sido ele que havia curado o rapaz. Naquele momento, o rapaz diz: creio, Senhor, e o adorou. Segunda virada radical, e esta mais profunda do que a primeira. Na primeira, com a cura divina, com o tempo, ele certamente morreria e perderia a visão física para sempre. Mas, quando ele creu no Senhor e recebeu o Senhor como dono da sua vida e o adorou, ele recebeu vista completa, visão em profundidade, vida para valer. Com base nisso, é que o Senhor diz, vai discursar dentro desse contexto, quando alguns vão questionar para ele: mas como é que pode fazer isso, etc. E Jesus diz: na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta, mas no curral das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. E é dentro desse contexto que ele profere essas duas palavras que eu li nos versículos 10 e 11. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida? E aí nós teríamos que ter muito tempo só para discutir vida. E dentro da definição de vida em várias
pontos, vamos dizer assim, biologicamente, teologicamente, etc., aí nós íamos gastar um tempo enorme. Mas o que importa aqui é que Jesus não estava falando só de vida biológica, ele não estava falando de cura divina somente, o que ele estava falando era de vida eterna. E todos nós temos uma existência que vai ultrapassar os nossos anos de vida física nesta terra. E ele, o Senhor, veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância não é só quantidade, mas é qualidade. E mais do que qualidade, é eternidade. É uma vida que você não pode mensurar. Não há como nós termos ideia da quantidade e da qualidade da vida. Ele veio para nos dar vida. E esse tipo de vida, vida eterna, nós ainda não temos uma ideia dimensional da profundidade da vida que ele tem para nos dar. A Bíblia simplesmente diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aquele rapaz foi curado. Teve uma virada radical, usando a letra do hino aqui, não é? Mas, quando ele creu e adorou, aí foi mais profunda a virada radical dele. Meus amados, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, é vida gerando vida. E se nós queremos vida, precisamos ir ao príncipe da paz, o autor e consumador da nossa fé, o doador de vida, para que tenhamos vida para valer. Vida que é qualidade, vida que é nesta dimensão física de todos nós. É uma vida com qualidade, com prazer, com alegria, com gozo, mas não dá nem para imaginar o que está previsto no porvir. A proposta do Senhor para todos nós nessa noite é: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se entre nós alguém ainda não recebeu esse bom pastor como seu pastor e seu Senhor, ele quer te dar vida. E vida para valer. Vida que vai além do que eu e você podemos imaginar. Ele é o doador de vida. E só ele pode gerar vida em cada um de nós. Eu queria deixar essa palavra breve para vocês. Nosso tempo é escasso, não dá para a gente nos aprofundar mais um pouco, e certamente tem louvor, testemunho, mais algumas coisas, não sei, da programação desse intervalo de culto, mas dizer para vocês que, uma vez aqueles que ainda não professaram Jesus como Salvador e Senhor, mas que abrem seu coração para tê-lo como dono da sua alma e ter vida com Ele, a minha proposta é: procure uma igreja bem pertinho da tua casa, onde a palavra de Deus é pregada, e ali cultue, adore, engrandeça, exalte o nome dele, junto com os outros irmãos que lá estão. Aquele moço, diz o texto, quando ele viu que era Jesus, Jesus disse para ele que era o autor e consumador da fé, aquele que dava vida, ele disse: eu creio, e o adorou. Continue adorando ao Senhor e aproveite a vida que vocês têm, e é bom quanto mais cedo nós fazemos isso, mais quantidade e qualidade de vida nós temos em Cristo Jesus. Deus abençoe.